Gente, gravíssimo acidente registrado no bairro Mercedes, aqui na capital. Um final de semana, olha só, olha que final de semana violento. Um jovem de 25 anos morreu. Essas imagens aí, o que é? É um carro que viola o sinal. Ele ultrapassa ali no sinal vermelho. Acaba tirando a vida desse rapaz que lutou para sobreviver. Teve 5 paradas cardíacas. Sabe, um carrão de luxo. Aí, claro, ele some, se apresenta na delegacia. Mas e aí, o que diz ele, hein? Hein, Léo? Quero saber o que disse ele ao delegado, porque ele esconde toda a cara. Esconde por vergonha, esconde por quê, ô Léo? É difícil saber, provavelmente por vergonha, depois de um crime de tanta repercussão aqui em Curitiba e região metropolitana, todo o estado do Paraná, as pessoas falando nesse caso, que repercute desde sábado aqui na capital, ali no bairro Mercedes. Mas já adianto uma coisa para você, Paulo, ele não falou nada, usou do direito de ficar calado, um direito que a Constituição prevê para cada um dos cidadãos, mas não é porque ele não falou, não quis responder às perguntas do doutor Edgar Santana, que a investigação não segue, muito pelo contrário. Agora, o trabalho da Polícia Civil é intensificado ainda mais para poder esclarecer, afinal de contas, o que aconteceu minutos antes, que é importante saber se esse motorista, o André Luiz da Rosa, bebeu, por exemplo, antes de dirigir, tinha mais alguém dentro do carro, testemunhas do caso, tudo isso. Mas antes da gente trazer essas novidades, para você que está acompanhando a partir de agora, ligou a TV nesse instante, estava zapeando, chegou aqui no Cidade Alerta, fica com a gente porque a gente vai contar agora, em detalhes, um resumo dessa história que acaba movimentando bastante o setor policial e também dos crimes de trânsito aqui na capital. Vamos assistir. Os momentos antes da batida que matou Gabriel Camargo Escora, de 25 anos, foram registrados por uma câmera de segurança. Nas imagens, perto das 5 horas da manhã, um carro branco aparece. Ao passar pelo cruzamento, a luminosidade do semáforo refletida no asfalto é vermelha. Na sequência, após o veículo passar, ela fica verde, o que sugere que o motorista furou o sinal vermelho. Em outro ângulo, é possível perceber que o carro branco está em uma velocidade incompatível com a via, enquanto a câmera da outra rua pega o veículo de Gabriel em uma aparente baixa velocidade. O acidente foi aqui no cruzamento da rua Júlio Perneta com a Avenida Manuel Ribas, no bairro Mercedes, em Curitiba. Gabriel retornava para casa após um encontro com amigos e familiares quando foi atingido pelo carro em alta velocidade. Estava com o meu irmão e um amigo, e aí eles voltaram, ele deixou o meu irmão onde estava com outro amigo nosso e falava: vou para casa, estou cansado. E não havia tomado um copo de cerveja. E isso, eu tenho certeza que o meu filho, ele perdeu a vida inocentemente na mão de um assassino, porque isso, ele dá a impressão de que ele matou meu filho com muita crueldade, pela velocidade que ele vinha num cruzamento num sinal vermelho. Segundo a polícia, 2 pessoas estavam no carro que teria furado o sinal. Ambas teriam fugido após a batida. Familiares da vítima disseram à reportagem que uma funcionária do motorista foi até o cruzamento para buscar pertences que tivessem caído no asfalto. Procurada, a Polícia Civil confirmou que a Delegacia de Delitos de Trânsito investiga o caso. Mesmo passado algumas horas do acidente, ainda é possível observar aqui no asfalto da Avenida Manuel Ribas vários cacos de vidro e pedaços até mesmo da lataria desses 2 carros envolvidos na batida. Em um poste aqui bem próximo do cruzamento há sinais, inclusive, de que o carro da vítima teria batido, rodopiado e parado no sentido contrário da via, já dentro do terreno dessa agência bancária. Segundo a mãe de Gabriel, ele teria esperado cerca de 50 minutos a chegada do socorro. Meu filho, ele lutou pela vida. Ele estava ali, chegou no hospital com vida. E, infelizmente, a força do impacto da batida acabou comprometendo os pulmões e ele veio a falecer depois de 5 paradas cardíacas. Tudo teria sido evitado, né? Se o rapaz tivesse parado no sinal vermelho. O jovem era estudante de administração, tinha 2 irmãos e teria feito dias antes um teste de DNA que poderia confirmar que ele seria pai. Ele foi sepultado no final da tarde deste domingo. Hoje a gente tem vários aplicativos
Você pode sair, você pode pedir, você pode ir e voltar a hora que você quiser, sem que você se sinta um super-herói de sair dirigindo pelo trânsito e ceifando vidas de jovens e de pessoas inocentes. Uma mãe em um momento muito delicado, né, Paulo, em que a gente tenta se colocar no lugar dela e que é muito esclarecida, principalmente com essas informações de conscientização do trânsito, né? A gente não sabe exatamente o que levou esse motorista a ter cruzado o sinal vermelho. Isso tudo deve ser esclarecido nos próximos dias, mas que teve uma imprudência no trânsito, teve ali, né? E agora a Delegacia de Delitos de Trânsito, inclusive aqui na nova sede da delegacia, na Avenida 7 de Setembro, em Curitiba, nós tivemos durante a tarde o depoimento da pessoa-chave nessa investigação. O motorista, a pessoa que estava na frente do volante durante aquele final de madrugada de sábado. E como a gente antecipou, ele não disse nada, não respondeu as perguntas, mas o delegado responsável pelo caso, Edgar Santana, trouxe para a gente um panorama, os caminhos que a polícia agora pretende ir em direção para poder, claro, esclarecer para a sociedade, principalmente para essa família. E o próprio delegado disse isso por diversas vezes, de que vai fazer de tudo para que esse motorista seja responsabilizado. Vamos assistir. Ele manifestou o direito condicional de permanecer em silêncio e não responder as perguntas que seriam formuladas. As diligências realizadas pela Polícia Civil prosseguem. Na data de hoje já procedemos à oitiva da mãe da vítima fatal. Nos próximos dias estamos realizando diligências no sentido de localizar outras testemunhas do fato. Também estamos na posse de imagem do sistema de monitoramento do local. As imagens demonstram um foco do sinal, mas a Polícia Civil prefere remeter essas imagens para o Instituto de Criminalística para que ela formalize se de fato ou não houve o avanço do sinal vermelho. O afastar-se do local do acidente, sem sombra de dúvidas, já está configurado, razão pela qual, inicialmente, a gente está apurando um homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento pela omissão de socorro e também por afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Uma investigação ainda no início, Paulo, e claro que tem muitas perguntas a serem esclarecidas, né? Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está cobrindo a área policial, o que você acha que acontece quando essas pessoas são descobertas, vão à delegacia, ficam frente a frente com a autoridade policial e preferem o silêncio? Por que o silêncio? Não dá para entender, né, Paulo? Realmente é uma coisa que nós, que estamos acostumados com esse tipo de ação, ficamos nos perguntando. Inclusive foi um dos questionamentos ao delegado Edgar Santana. Afinal de contas, tem uma família que está assistindo agora o Cidade Alerta, uma família toda revoltada com essa situação. Afinal de contas, o homem foi lá, furou o sinal vermelho, provocou esse acidente. Um jovem de 25 anos perdeu a vida e esse rapaz ficou menos de 10 minutos dentro da delegacia. Mas o delegado disse, olha, a gente está de mãos atadas, a gente está aqui apenas cumprindo o que a legislação determina. Inclusive, a possibilidade, o direito dele poder ficar em silêncio. Eu vou te dizer o porquê fico em silêncio. Não acho nem que é a sensação de impunidade. Eu vou dizer, se você está envolvido num fato que pode ser considerado um crime, não é? Um homicídio culposo, você tem a oportunidade de ir à autoridade policial, que é quem vai decidir se te indicia, se te coloca em determinado artigo do Código Penal, você deveria ter toda a vontade de esclarecer os fatos para que o inquérito não chegue a você. Por que eles mantêm-se em silêncio? Isso é uma tática de defesa. Como ele sabe que é culpado, fica em silêncio para não cair em contradição. É isso, Léo. É para não cair em contradição. Ele fica em silêncio, sabe que vai ser indiciado e depois lá na frente, quando estiver na frente com um juiz, aí sim, já tendo o advogado estudado o caso, dizendo qual é a linha de defesa, ele vai se manifestar. É para não cair em contradição. Não é porque quer falar a verdade. Se fosse para falar a verdade, lá ele tinha dito. Aliás, nós temos a identidade dele, Luana. Esse rapaz que, veja, ele furou um sinal. Isso é fato. Ele fugiu do local. Isto é fato. Ele foi à delegacia. Isto é fato. André Luiz da Rosa. Ô André, como é que está a tua cabeça nesse momento, sabendo que você se envolveu nesse acidente e que deste acidente um rapaz de 25 anos perdeu a vida? Esse mesmo rapaz que foi colhido material genético porque há a possibilidade que ele seja pai.
e que não saiba que era, e não sabia que era pai, vocês imaginem. Fico até imaginando se a família nesse momento torce ou não para que ele seja pai da criança. Talvez até sim, porque aí vai ter talvez um laço, uma lembrança dele. Pode até ser. Morreu sem saber se era pai ou não. Vamos continuar acompanhando essa história, hein? Mais uma vez a demonstração da imprudência e de não se colocar no lugar dos outros. A tal da empatia.